Graça e paz, irmãos. A Escritura fala sobre a revelação geral de Deus, também conhecida como teologia natural. Essa revelação se manifesta na natureza, na constituição do homem e nos atos da providência de Deus, ou seja, na história do homem. A Escritura também fala sobre a revelação especial. A revelação especial nos conta que Deus criou o homem sem pecado. Também nos fala que o pecado entrou no mundo. Também nos fala que o pecado traz consequências para a vida do homem. Entre as consequências que o pecado traz para a vida do homem, uma delas é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a cegueira a respeito das coisas, a respeito de Deus. A morte espiritual é a inabilidade que o homem tem de compreender quem Deus é. É a inabilidade que o homem tem de ter fé em Deus. E esse conceito de morte espiritual é necessário que haja entendimento. Porque para algumas teologias, o pecado ele não afeta o homem de forma espiritual. O pecado ele não mata o homem, o pecado ele torna o homem moribundo. De sorte que o homem por si só, usando a sua inteligência, o homem pode sim chegar-se a Deus. Entretanto, a Escritura diz o quê? A Escritura diz que o homem está morto em delitos e pecados. A Escritura diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque eles são loucura. A Escritura diz que esse homem, no seu estado natural, ele reprova as coisas de Deus. E esse homem só pode mudar desse estado se por acaso ele for regenerado. Ele sendo regenerado, ele tem a capacidade agora de ter fé. Ele tem a capacidade agora de compreender as coisas de Deus. Então preste atenção. A regeneração, ela antecede todas as coisas. Fé aqui não é crendice. Fé não é um sentimento positivo. Fé é certeza. Fé é confiança naquilo que a Escritura diz que Deus fez pelo seu povo. Então, essa fé, ela só vem depois que há regeneração. E a regeneração é necessária porque o pecado nos matou. O pecado trouxe como consequência direta aquilo que nós conhecemos como morte física, morte espiritual e morte eterna. E a morte física, ela é precedida por aquilo que os teólogos escolásticos diziam a morte em sofrimento, ou seja, a morte física, antes dela acontecer, há uma série de sofrimentos. Mesmo aqueles que morreram sem ter uma morte violenta, sem ter uma morte em doença, eles morreram, antes deles morrerem, melhor dizendo, eles tiveram um período de sofrimento. É aquilo que é chamado de morte em sofrimento. Então observe. O pecado ele traz todas essas série de coisas para o homem. Tá? E só há uma maneira do homem se livrar das consequências do pecado. E principalmente das consequências espirituais e das consequências eternas do pecado. É justamente quando o homem professa fé em Cristo. Mas essa profissão de fé em Cristo, ela só acontece no coração daqueles que foram regenerados. Alguém poderia perguntar, e no que diz respeito à morte em sofrimento? Será que depois que a pessoa recebe a Cristo, esses sofrimentos eles deixam de existir? Não. O que diria depois também a respeito da morte física? Será que aqueles que professam fé em Cristo não morrerão fisicamente? Nem todos. Por que eu falo nem todos? Porque a Escritura fala que, por ocasião da volta do Senhor Jesus, no último dia, haverá sim eleitos que estarão vivos. Então esses eleitos que estarão vivos, pela graça de Deus, eles não passarão pela morte física, que a maioria dos outros eleitos passaram. Mas uma coisa nós temos que compreender a respeito da morte. Nós temos aquilo que é chamado de morte espiritual, que é a cegueira a respeito das coisas referentes a Deus, e nós temos aquilo que é a morte eterna. A morte eterna, os eleitos nunca estiveram submetidos a ela. Por quê? Porque nós fomos eleitos na eternidade, certo? Os eleitos, o povo de Deus, a igreja, foram eleita na eternidade. A Escritura afirma isso. Os eleitos foram dados pelo Pai a Jesus. Então nunca houve um tempo em que nossos nomes não estivessem escritos no livro da vida. Compreendendo isso, percebe-se o seguinte, que aquelas pessoas que ouvem o Evangelho e professam fé em Cristo, elas só professam fé em Cristo porque, já que os nomes delas estavam escritos no livro da vida, e já que Deus opera a sua vontade, Deus opera o seu decreto no momento que Ele determinou, chegou o tempo dessas pessoas nascerem de novo,
Ou seja, chegou o tempo dessas pessoas serem regeneradas. E porque chegou o tempo delas serem regeneradas, o Senhor tira ela das trevas para a luz. Há um transporte do império das trevas para o império do reino do Filho do seu amor. Então, quando há esse transporte, quando a pessoa é regenerada, quando a pessoa passa a ter fé em Cristo, então tudo isso acontece com ela, porque tudo isso foi aquilo que o Pai decretou na eternidade para que acontecesse com ela. Pense nisso, querido ouvinte, que Deus te abençoe.